a gente analisa esses manuscritos. Então você tem assim, você tem um pouco os estados das coisas em momentos diferentes. Crítica literária, a gente tem uma corrente que ficou conhecida como crítica genética, um nome muito incômodo para todo mundo, mas bom, não tem outro por enquanto, e que é uma, digamos, é uma proposta de que se pensem os processos de criação dos escritores. Então hoje é interessante porque tem muitos cursos sobre escrita criativa, sobre criação literária, enfim, e a crítica genética se interessa por isso já desde o fim dos anos 60. Então, consiste no quê? A gente pega o que a gente tem como acervos de escritores, né? Esses acervos começaram a se constituir no final do século XIX, e a gente analisa esses manuscritos. Então, você tem assim, você tem um pouco os estados das coisas em momentos diferentes. E aí você fica olhando para esses manuscritos, você fica vendo as mudanças de uma versão para outra, se o sujeito elabora um plano antes de escrever ou não. Então, no caso do Flaubert, é das coisas mais incríveis e interessantes, porque o Flaubert, inclusive, ele tinha um processo, digamos, muito híbrido, que ia de uma forma muito escolar francesa, que é a forma imposta pela escola pós-revolucionária, né, que é o plano. Só que aí depois desse plano ele começa a mexer. Então cada parte ele vai pensando em cenas. O Balzac, que é um pouco anterior a ele, pensava em quadros. E o Flaubert começa a pensar em cenas. Realmente avant la lettre, como a gente fala, né, antes do cinema existir. E o que é mais interessante é que essas cenas nas quais ele pensa, que ele vai chamar de scénario, né, que vem de scène, em francês, de cena, são roteiros. Então, ele cunhou uma palavra que o cinema vai usar anos mais tarde. Então, roteiro cinematográfico em francês se chama scénario, até hoje. Porque ele vai pensando assim, então aí ele pega essa cena e começa a redigir, ele pode chegar a redigir, sei lá, recopiar 10 vezes o mesmo trecho, a mesma página. Então, ele ainda funciona de maneira muito espacial, porque ele tem páginas grandes A3, e a gente vê que às vezes ele começa a escrever muito solto e depois ele fica bem apertadinho no fim, porque ele não quer sair daquela página. A caligrafia dele é das coisas mais medonhas que tem, porque ele escreve compulsivamente, ele passava de 10 a 12 horas escrevendo por dia, então a gente percebe uma caligrafia. Ela diz muito porque a gente percebe se a gente está no começo do dia e no fim da noite, né? Porque a caligrafia vai mudando. A gente percebe se tem uma ideia que está passando muito rápido, a gente tem essa sensação, porque aí a escrita fica muito linear, parece caligrafia de médico, né? Que já não tem mais muito relevo. Ou quando ele está pensando mais na coisa, que aí fica mais articulada, né? Lá dentro. E depois tem gente que é especializada especificamente nisso, que vai analisar datação de tinta, secou, não secou, se ele molhou outra vez, se não molhou, porque ele ainda molha, usa mata-borrão, né, enfim. Eu já conversei sobre isso com alunos, com especialistas, enfim. É uma questão que toca muito o ser humano criador no geral. A gente faz o que pode nessa terra para deixar um traço da nossa existência. E com os escritores, eles estão longe de serem diferentes, muito pelo contrário, eles realmente querem deixar muita coisa aqui. Então eles fazem o que eles podem para deixar assim umas pistas. Talvez a gente não tenha acervos tão completos, mas também a questão da completude é muito frágil, né? Então fica muito do lado do crítico de manipular um pouco isso, ver o que ele pode tirar daí. Então agora um convite, inscreva-se no canal da Casa do Saber.